Olá, muito bom dia a você que acompanha aí o nosso programa Manhã Viva. Eu sou Vânia Oliveira, missionária da comunidade Canção Nova, e é uma alegria estarmos juntos aqui neste programa, que é sempre tão enriquecedor. São sempre temas muito interessantes que nos ajudam a crescer, né? Que nos fazem compreender tantas coisas, tantos assuntos esse programa, né? E hoje o programa traz um tema muito interessante. O tema é crianças sobredotadas. Será que eu tenho um filho sobredotado? Ou um sobrinho, ou um neto, algum parente, né? Nessa época de internet, das redes sociais, onde nós vemos tantas crianças fazendo tantas coisas interessantes, até coisas assim para o nível de uma criança, né? A gente fica sempre a se questionar, né? Será que é uma criança sobredotada? Olha, nós vamos aprender muito sobre isso hoje. E o tema da nossa conversa. Mas antes de nós acolhermos a nossa convidada de hoje, nós vamos para o nosso momento de oração. É assim sempre que nós começamos cada manhã viva. Então vamos rezar um instantinho só, olhando aqui, contemplando aqui esta imagem belíssima da Sagrada Família. Nós já estamos em clima de advento, né? Vamos olhar aqui e me recorda uma oração tão pequenina, mas uma oração tão bela que nós poderíamos fazer todos os dias, que diz assim: Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. E quando nós entregamos a nossa família a esta família sagrada, santa, modelo para nós, nós estamos colocando a nossa família em boas mãos, não é? E como o assunto hoje vai abordar muito isso, né? As nossas crianças, nossos jovens, a nossa família, vamos consagrar a Sagrada Família. E assim nós rezamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Antes de acolher a nossa convidada, vamos ver uma peça muito interessante sobre o trabalho a sigla é APCS, Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. Faz um trabalho belíssimo aqui em Portugal. Nós vamos acompanhar essa peça para nós compreendermos melhor. Tudo começa em 1995, quando a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas resolve propor uma atividade que chamámos na altura Sábados Diferentes, dirigido exatamente a crianças com elevados potenciais. Em 2010 passámos a despertar nas câmaras municipais ou diretamente em agrupamentos o desejo de este projeto ser levado a efeito no âmbito ou de um conjunto de agrupamentos que a Câmara naturalmente coordena, ou no agrupamento. O projeto que denominamos Projeto Investir na Capacidade engloba atividades de enriquecimento curricular. São dirigidas a crianças e jovens com potenciais elevados e que necessitam de reconhecimento e de orientação. Partimos de facto de uma ideia-chave, que é o respeito pela diversidade, e reconhecemos que essa diversidade é uma mais-valia no interior da escola. E, portanto, aquilo que nós procuramos é também encontrar formas adequadas, processos pedagógicos, que respondam efetivamente às características e às condições individuais de todos os alunos. Consideramos que realmente dá resposta a toda esta diversidade e particularmente apresenta uma série de características que nos permite, por um lado, potenciar estes alunos e, por outro lado, dar respostas para que eles possam se sentir mais confortáveis, mais felizes na escola, em termos sociais. O programa assenta em algumas ideias-força que são verdadeiros pilares do nosso estar com as crianças, conduzir as crianças. O princípio do respeito pela sua individualidade, pela sua criatividade,
pela sua originalidade, pela necessidade de conhecer e experienciar e visitar in loco, pela necessidade de contrapor, a necessidade de aprender a receber o pensamento do outro e a respeitá-lo. Portanto, são de facto atividades que os fazem crescer e crescer saudavelmente pelas interações positivas que estão construindo. As atividades, de uma forma geral, são muito diversificadas e são muito completas, muito abrangentes. Os miúdos têm muito entusiasmo, são miúdos que surpreendem muito e eu costumo dizer sempre quando se faz o balanço que eu tenho aprendido muito também, não só com os miúdos, com as atividades e com tudo. Quando falamos de características de crianças com altas capacidades, falamos de raciocínio rápido, falamos de criatividade, originalidade, falamos de pensamento divergente, altamente divergente e, portanto, isso tudo é identificado pelo professor titular. Essa identificação de uma necessidade ocorre no âmbito da própria turma e, portanto, o que nós temos no PIC são coordenadores que fazem, de facto, a recepção destas triagens e que, em colaboração com a APCS, passamos à seleção de grupos. Para cada sessão, nós propomos quais são os valores e quais são as áreas de competência que vão ser trabalhadas. Apresentamos, portanto, em julho, nós fazemos a avaliação do PIC anterior, do Projeto de Investimento da Capacidade anterior, e construímos, então, os objetivos de todas as sessões para o PIC seguinte. Neste momento, o PIC Vila Nova de Gaia envolve ou dá resposta ou orienta 34 crianças e jovens dos 7 aos 14 anos de idade. Alguns deles já participam no projeto já há vários anos, o que revela realmente que este projeto tem sido uma experiência positiva para estes jovens. Porquê é que o município fez este investimento neste programa? Acima de tudo para dar resposta à solicitação das famílias, portanto, trabalhar para a qualidade de vida das pessoas, não é? E sentimos que esta era uma área que não havia resposta. Ora, quando nós dizemos que a escola é de inclusão e é para todos, não nos podemos esquecer deste tipo de alunos, porque eles também têm muitos problemas de inserção, de relacionamento, tanto pessoal como social, e mesmo a nível de desenvolvimento. E se não forem apoiados, portanto, no início do seu desenvolvimento, acontece que muitas vezes vão causar problemas não só na escola, como na família e na sociedade. Termos um projeto deste tipo é considerar que estamos aqui a trabalhar para uma elite e isso às vezes é também uma questão que é falada e eu acho que isso é tão errado pensar desta forma porque é quase como esquecer o conceito de equidade, não é? Equidade é dar a cada um aquilo que cada um precisa. Ponto número 1. Ponto número 2. Não somos efetivamente todos iguais. Isso não significa que sejamos melhores ou piores, mas significa que temos necessidades diferentes. Promover o desenvolvimento de múltiplas competências. Isto é muito correto em muitas dimensões. Por um lado, é uma das componentes das instituições de ensino superior contribuírem para o desenvolvimento local e regional. E atividades como esta, são um contributo para o desenvolvimento. Portanto, aquilo que nós tentamos enquanto PIC é potenciar o desenvolvimento da capacidade do aluno, de determinadas capacidades que neles são sentidas, digamos, como excepcionais e vivenciadas como excepcionais, mas também de outras capacidades que se calhar não estão tão desenvolvidas. Temos pais que dizem que pelo menos os ajuda a sentirem-se mais motivados. Já tivemos alunos que vieram propositariamente para o nosso agrupamento e que, inclusivamente, que mudaram de localidade por considerarem que, de facto, nas escolas onde estavam não estavam a ser acarinhados nas suas necessidades e então sentiram que, de facto, na nossa escola poderiam ser. Há alguns alunos que dizem que o PIC é tão importante como as aulas e a assiduidade tem sido quase a 100%. Todo o interesse que eles têm demonstrado tem-se refletido também em contexto de sala de aula, porque são alunos essencialmente do primeiro ciclo. É de facto uma base humanista, mas é também uma filosofia preventiva, porque a nossa ideia é que, através das atividades de enriquecimento promovidas pelo PIC,
consigamos lutar contra a possível desmotivação dos alunos e o insucesso escolar. O projeto Investir na Capacidade da Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas é um projeto que dá formação não só aos professores, porque assim eles próprios são capazes de identificar as crianças com altas capacidades, como intervém junto às crianças com atividades de enriquecimento e também dá não só apoio, como orientação e espaços de partilha aos pais dessas crianças. Ao longo destes 34 anos de programas de enriquecimento, nós ajudamos já centenas de crianças por todo o país, não só a desenvolverem-se como pessoas, como também a relacionarem-se com as outras pessoas e a serem construtores do mundo. Estamos de volta e já estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Serra Fernandes. Muito bem-vinda, doutora. Um prazer recebê-la conosco. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutora Ana é presidente da direção, não é isso? É da isso mesmo. Associação de Crianças Sobredotadas. Vai estar conosco aqui, vamos aprender muito, né, com esse trabalho maravilhoso, né? Eu fiquei acompanhando o vídeo e o que eu percebia em cada fala é que os olhos dos profissionais brilham. É verdade. Os olhos brilham, né? É verdade. Então, eu queria que a doutora começasse falando um pouquinho, né, da peça institucional que a gente acompanhou. Muito bem. De facto, este foi um vídeo feito pela Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas para que as pessoas percebessem o que é que nós fazemos, sobretudo nos programas de enriquecimento para crianças sobredotadas. E então o que vocês conseguiram ver nesta peça são os vários coordenadores dos diferentes programas, chamam-se Programas Investir na Capacidade, por isso daí o nome PIC, que se ouvia tanto, não é? Sim. E então, de facto, os coordenadores iriam e fizeram isso, trabalhar e falar sobre o programa que desenvolviam com as crianças. Então estamos a falar de programas especialmente para crianças sobredotadas, e essas crianças são identificadas, em vez de serem identificadas fora da escola, são identificadas pela própria escola, o que é muito raro hoje em dia em Portugal. Ou seja, a nossa associação teve abertura para entrar em contacto com as várias escolas que fazem parte dos projetos de Investir na Capacidade e demos formação aos professores do primeiro ciclo, aos professores titulares e aos professores das atividades extracurriculares, chamados professores das AECs. Então explicámos numa sessão de formação para todos os professores o que era uma criança sobredotada, como é que se identificava uma criança sobredotada e como é que se poderia trabalhar com uma criança sobredotada. E então, depois desses professores terem formação sobre o que era uma criança sobredotada, demos-lhes um instrumento, digamos assim, para identificar cada professor, quer sejam os professores titulares, quer sejam os professores das atividades extracurriculares, preenchiam uma checklist, não é? Que depois iria dar a origem, depois de, obviamente, toda a coleta de dados e análise dos dados pela própria o Centro Técnico da Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas, descobríamos quem eram as crianças sobredotadas naquelas turmas, naqueles anos do primeiro ciclo. E depois de terem sido descobertas essas crianças, íamos reunir com os pais para perceber se os pais estavam de acordo que nós trabalhássemos com os seus filhos. E depois de eles darem, de facto, o seu consentimento para entrarem no programa, as atividades desenrolam-se dependendo das cidades, desenvolvem-se durante uma vez por semana ou no máximo uma vez de 15 em 15 dias, mas a maior parte dos programas desenvolvem-se uma vez por semana, então têm atividades de enriquecimento. Isto é, durante a semana estão na sua sala de aula, com a sua turma, na sua escola regular. Sim. E depois, uma vez por semana, durante uma hora e meia, eles reúnem-se com outras crianças sobredotadas da mesma escola ou de várias escolas do próprio agrupamento e desenvolvem atividades com monitores especializados na área da sobredotação. E então o que é que eles fazem? Eles desenvolvem tanto, por exemplo, as artes, como desenvolvem as humanidades, a inteligência emocional, como desenvolvem as ciências e, portanto, não só eles estão com monitores especializados com muita experiência nesta área, como estão uns com os outros e desenvolvem-se pessoalmente e socialmente. Daí, de facto, é este trabalho contínuo, não é, sistemático, que tem dado muitos, as consequências têm sido muito positivas, tem tido muito sucesso este programa e temos-lo no Porto, que depois já falamos mais adiante, se quiser, um bocadinho sobre isso. Temos também em Pedroso Maia, temos também em todos os agrupamentos de escolas de Gaia, por exemplo, temos também em Nelas, que é em Viseu, e temos também em Leiria,
como toda a gente conhece, e depois também teremos, e já tivemos muitos anos em Lisboa também, portanto estamos espalhados um pouco, não digo por todo o país, mas já temos trabalho feito em muitas cidades do país. Tem crescido o trabalho, tem, né? Tem. Doutora, você falava que os professores recebem uma formação, imaginamos que é uma boa formação, uma formação consistente, lógico, né? Para identificar, sobretudo no primeiro ciclo, que é o ciclo inicial, importantíssimo. Mas nós começamos o programa com uma pergunta: será o meu filho sobredotado? Como você poderia explicar para quem está em casa, né? Para mim também, como identificamos uma criança, algum traço, assim, de uma forma assim, de uma linguagem mais acessível, né? Certo. Como que nós identificamos se tem uma criança na nossa família que é sobredotada? Muito bem. Pronto, de facto, os pais preocupam-se e vêm ter connosco, com a nossa associação, não é, para perceber se o seu filho será ou não sobredotado. Porque a nossa associação é mesmo vocacionada para crianças e jovens, não é? Sim. E então como é que nós conseguimos identificar uma criança sobredotada? Para já, como já disse e bem, cada criança é uma criança, ou seja, não há um perfil homogéneo de uma criança sobredotada, isso não existe. Sim. Agora, em primeiro lugar, o que é uma criança sobredotada? É uma criança que se destaca significativamente das demais da sua idade, em alguma área ou em algumas áreas. Entendi. Por exemplo, raciocínio muito rápido. Entendi. Tanto pode ser lógico ou matemático, como, por exemplo, o vocabulário, muito rico. Aprendem a falar antes do tempo, antes do que é normal. Sim. Aprendem a ler sem que ninguém a ensine. Uma criança que não é ensinada a ler e a escrever, e ela aprende a ler e a escrever. Por exemplo, uma criança de 4 anos, quando foi por nós consultada, com 4 anos, ela foi à consulta da doutora Helena Serra e, efetivamente, ela já sabia ler e já sabia escrever. E ninguém a tinha ensinado. 4 anos. 4 anos, não é? Portanto, isto é possível, até um pouco antes. E é óbvio que isto salta aos olhos de qualquer pessoa, Sim. não é? Que é uma criança que, pelo menos, é precoce. Já vamos daqui a nada, se quiser explorar esses termos, não é? Sim. Pronto. Então, o que é que acontece? Aos 4 anos ela foi à consulta, já sabia ler, já sabia escrever. Isto na década de 90 até já mexia no computador, portanto, já utilizava o computador, coisa que não é como hoje em dia, não é? E depois o mais engraçado é que ela, quando foi à consulta, ela só escrevia em letra maiúscula. Sim. Porquê? Porque eles normalmente aprendem através de revistas, de jornais, da própria televisão e, portanto, ela não sabia o que era a letra manuscrita, só conhecia a letra, de facto, impressa, digamos assim. Então, a doutora Helena, na consulta, ensinou-lhe o abecedário, assim, muito rapidamente, como é que era a letra manuscrita. Acredita que nem um mês depois mandou uma carta à doutora Helena, toda escrita, um beijinho para si, muito obrigada, com a letra toda perfeitinha manuscrita. Isso. Por isso estamos a falar de crianças que ainda nem 5 anos têm. Eu acho tão importante a sua fala para nós, para quem está acompanhando o programa, geralmente são mães como eu, né? Claro. Porque aí vai nos levar a ter um olhar diferenciado pelas nossas crianças, né? Sem dúvida. A perceber alguns traços e procurar ajuda, porque eu percebi que uma criança sobredotada, quando ela não é estimulada, quando ela não é ajudada, ela pode cair, eu poderia dizer, numa frustração, né? Uma escola, por exemplo, uma criança dessa, que já entra na escola, doutora, como é que lida com isso? Entra numa escola do nível de 4 anos, nenhuma criança está ali. Então, assim, causa uma certa frustração na criança, não é? No jardim de infância, ainda os educadores de infância têm muita liberdade. Não é? Sim. Portanto, há metas curriculares, mas não há um currículo assim obrigatório que eles têm que seguir. E, portanto, se o educador de infância, de facto, for competente, não é? E tiver tiver, no fundo, flexibilidade no trabalhar a criança até pode se sentir integrada, pode sentir que está a desenvolver as suas competências, não é? Sim. Porquê? Porque nós estamos em Portugal, não é? E temos legislação que temos que respeitar. Não é? As leis que temos que respeitar. E, portanto, o que é que acontece em Portugal? Nós só podemos antecipar a entrada na escola 1 ano, ou seja, hoje em dia as crianças entram com 6 anos na escola, ou pelo menos devem entrar 6 anos até o dia 15, que façam 6 anos até o dia 15 de setembro. Se fizerem 6 anos de 15 de setembro em diante, até 31 de dezembro desse ano, não é civil, já são condicionais. Pronto, mas podem entrar. Mas
Para entrarem com 5 anos, antes disso, têm que fazer a chamada antecipação escolar. Entendi. Têm que fazer um pedido à EMAE, que é a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva daquela escola, daquele agrupamento de escolas, para que, com relatórios, não é, a explicar que a criança é precoce, ou seja, Sim. é excepcionalmente precoce, porque o termo sobredotação só pode utilizar a partir dos 6 anos, isto é, quando ela entra no primeiro ciclo. Essa é que é a diferença. Portanto, o que é uma criança precoce? É uma criança que antecipadamente desenvolve determinadas competências que seriam esperado só desenvolver posteriormente. Pronto. Sim. Isso é que é a precocidade. Depois temos a precocidade excepcional. Excepcional é como eu lhe expliquei há pouco, daquela criança, não é? Que com 3, 4 anos aprende a ler, aprende a escrever sem que nada, nenhuma professora, nenhuma educadora a tenha ensinado. Pronto. Entendi. Não é? E, portanto, nesse sentido, nós temos crianças que, quando estão no jardim de infância, podem antecipar um ano a sua entrada na escola. E, mesmo assim, o educador de infância pode, de alguma forma, trabalhar com elas, por, digamos, conteúdos mais avançados, ir avançando. Portanto, no fundo, o que é importante? É dar à criança o que a criança precisa. Portanto, nem estimular demais, que é sobreestimulação, nós não queremos isso, nem estimular de menos. É dar resposta, não é, àquilo que a criança pede, às suas necessidades. E, portanto, no jardim de infância, ela pode, em vez de esperar pelos 6 anos de entrar para a escola, pode entrar com 5. Depois, quando entra na escola, aos 6 anos, aí é que as coisas já tomam outras proporções, não é? Sim. Porque já há um currículo, os professores já têm que respeitar aquele currículo e o que é que a lei, mais uma vez, diz? Que depois de entrarem no sistema, portanto, no primeiro ciclo do ensino básico, só podem avançar um ano. Isto é, podem fazer a aceleração. Entendi. E depois, se fizerem a aceleração no primeiro ciclo, que é do 1º ao 4º ano, só podem acelerar mais um ano noutro ciclo, ou no 2º ou no 3º, imaginemos. Porquê? Porque a lei diz, em Portugal, que só se pode avançar, ou seja, acelerar 2 anos no máximo. Não é como noutros países, como nos Estados Unidos, nós vemos crianças com 14 anos na universidade. Isto aqui não é possível. Aqui não é. Só temos 2 anos antes que as crianças podem entrar na faculdade e depois, obviamente, o máximo é entrar com 5 anos também na escola. Doutora Ana, e isso o fato de Portugal não aderir, né, a essa lei, que eu percebo, realmente a gente vê muito isso, nos noticiários até, seria porque também a questão da inteligência emocional? Sim. Qual a relação dessas competências que o jovem ou a criança... Vê se eu me fiz compreender. Certo. A inteligência emocional, ela se desenvolve também ao mesmo tempo? A maturidade emocional? Pois. Uma boa pergunta, fez muito bem. No fundo, hoje em dia, mas é engraçado porque hoje em dia ainda a escola e o sistema educativo português dá muita importância ao QI, que é o coeficiente de inteligência. Portanto, a inteligência cognitiva, e não damos tanta importância, nem o sistema educativo escolar, educativo português, se calhar nem as pessoas em geral, à inteligência emocional. Mas a verdade é que para a criança se desenvolver de uma forma integral, nós temos de desenvolver a inteligência cognitiva a par da inteligência emocional. E daqui a nada, quando falamos dos tipos de sobredotação, ainda vamos ver que há vários tipos de inteligência, não é? Sim. Pronto. E o que é tão importante como o QI, tão ou mais importante que o QI? É o que é o coeficiente emocional. E, portanto, por isso é que em Portugal, de alguma forma, não é? Não se pode avançar mais do que 2 anos. Porquê? Porque senão eu ia estar desfasado das crianças ou dos jovens da minha idade mais do que 2 anos, não é? Imagina o quê? Nos Estados Unidos, uma criança com 14 anos estar numa universidade quando só há alunos de 18 anos ou 20 para cima. Uma outra fase. Exatamente. E, portanto, é óbvio que nós temos que ter em consideração, quando estamos a ponderar uma aceleração numa criança, se ela está equilibrada emocionalmente para poder progredir nos estudos e avançar o ano para que ela possa efetivamente estar equilibrada ao ponto de estar com colegas mais velhos. Porque temos que pôr na balança, ok? Sim. Que ela de facto já é capaz de ter competências de 1 ano acima, ou até 2 anos acima, ou até 3 anos acima. Claro. Porque nós temos resultados de idade mental 3 anos acima, 4 anos acima, às vezes até 5 anos acima da sua idade cronológica. Podemos ter uma criança com 7 anos com resultados da sua idade mental de 10 anos de idade, 11 anos de idade. Mas não vamos por isso colocá-la logo 3 ou 4 anos acima. Não, porque a lei não permite e porque também, emocionalmente, elas não estão preparadas para lidar com esse desafio tão grande. Doutora Ana, mas é uma riqueza o trabalho da associação, né? Sim. Nós já, daqui a pouquinho, vamos para o intervalo, mas eu queria
você respondesse para nós, assim, sempre que a gente abraça uma causa dessa, né, tem um motivo, né, para a gente terminar. Qual é o motivo? O que te motivou a ir para essa missão? É uma missão, né, doutora Ana? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, isso é de facto uma questão muito pessoal. Foi por um motivo muito pessoal que eu entrei na associação. O meu irmão mais velho, nós somos 4, eu sou a 4ª filha, e o meu irmão mais velho foi diagnosticado como sobredotado. E quando foi diagnosticado como sobredotado, a minha mãe, Helena Serra, ela efetivamente foi procurar estudar mais sobre o assunto. Sempre. E ao procurar mais sobre o assunto, para dar resposta ao meu irmão mais velho, efetivamente ela encontrou que estava na sua base, estava na sua gênese, estava exatamente na sua criação, esta associação, a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. E, portanto, o engenheiro Luís Nazaré, que foi a pessoa que fundou a associação, em 1986, portanto já são muitos anos de trabalho, a doutora Helena foi das primeiras sócias desta associação. E, portanto, em 86 eles começaram a trabalhar e organizaram conferências internacionais, fizeram parte do Conselho Mundial das Crianças Talentosas. De facto, tiveram um boom, não é, de trabalho naqueles primeiros anos. Em 86 e 87 eles conseguiram organizar estas conferências internacionais, vinham especialistas do Canadá, de todo o mundo até Portugal falar sobre isto. E também criaram um programa de enriquecimento, lá está, para crianças sobredotadas, que o meu irmão pertencia, e portanto foi a minha mãe que entrou primeiro para esta associação. Que bonito. E eu depois, mais tarde, já como estudante de Psicologia na Faculdade de Psicologia, em 1997, portanto 11 anos depois, a minha mãe pede-me para eu ser voluntária, já na área um pouco já do meu estudo, que era a Psicologia, da Educação e Desenvolvimento da Criança, para eu ser voluntária no primeiro programa, que foi os Sábados Diferentes, que foi criado em 1995, na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, a Santa Paula Frassinetti, onde a doutora Ana trabalhava, eu depois mais tarde vim a trabalhar, e foi assim que eu comecei como voluntária nesse programa, e até hoje, portanto, desde 1997 até 2023, continuo a ser voluntária nesse programa. Bênção. Olha, conversa boa, passa muito rápido, já vamos encerrar esse primeiro bloco, mas fique aí conosco, nós vamos continuar essa conversa maravilhosa, aprendendo muito. Programa Manhã Viva de volta na sua TV Canção Nova Portugal. Nós estamos aqui numa conversa muito boa com a doutora Ana Serra, que é psicóloga e especialista nessa área de crianças e jovens sobredotados. Vamos retomar aqui a nossa conversa, que vai nos ajudar imenso, nós pais, que convivemos, e mesmo educadores, né? Talvez você seja uma educadora que convive, né, nesse ambiente onde a gente lida com tantas crianças, adolescentes e jovens, e precisamos ter esse olhar. E hoje nós vamos aprender para a gente ter um olhar mais observador com essas crianças. Doutora Ana, segundo a revista Visão do ano passado, né, novembro do ano passado, em Portugal, estima-se que existam entre 3 a 5% de crianças e jovens com características de sobredotação. É pouco esse percentual, doutora? É sim, se pensarmos bem, estamos a falar de, numa turma de 30 alunos, há sempre alguém que é sobredotado. Ou numa turma pode haver 2 crianças e na outra turma pode não haver nenhuma. Mas 3 a 5%, parecendo que não, são 3 crianças em cada 100. Ora, numa escola que tenha 1000 crianças, não é? Estamos a falar de muitas crianças, percebe? Portanto, no fundo, é uma percentagem menor, por exemplo, do que a dislexia, que são cerca de 10%, mas ainda assim estão patentes em todas as escolas do nosso país e não estão a ser identificadas e não estão a ser atendidas. E por isso nós temos que, mesmo sendo 3 a 5%, ainda são 3 crianças em cada 100. Ora, em cada 700 crianças, cada 1000, quantas crianças nós temos naquela escola? E o trabalho da associação é pioneiro, pelo que a gente vê, né, doutora? É um trabalho, parece que só há essa associação aqui em Portugal? Há 2 associações, ok? Há 2 associações portuguesas, mas a nossa, de facto, foi a que foi fundada no Porto, ou até sediada em Braga, e a nossa, de facto, é de 1986 e a outra já é um bocadinho posterior. Mas qual é a questão? É que, de facto, a nossa associação desenvolve um trabalho
que o Ministério da Educação não desenvolve, não é? Ou seja, o que é que se passa? O que se passa é que hoje em dia uma criança que é sobredotada ou tem um educador de infância, ou neste caso um professor de primeiro ciclo, ou até mais adiante, que tem alguma formação, tem alguma sensibilidade e consegue identificar e depois pede ao Serviço de Psicologia e Orientação da própria escola ou do agrupamento de escolas para, no fundo, avaliar a criança e perceber se ela é ou não sobredotada e depois tomar as suas medidas, ou então isto não é feito de uma forma, digamos assim, não é comum fazer-se isto. Sim. Portanto, as crianças passam despercebidas, ou seja, os professores não têm a formação que deveriam ter para identificá-las. O Serviço de Psicologia, se não identificam a criança, não vai observar a criança. Sim. E depois não há nenhum atendimento diferenciado, não há uma intervenção diferenciada junto desta criança. Entendi. E, portanto, a maioria das escolas não tem este tipo de estrutura de apoio e de intervenção a estas crianças. Portanto, ou a associação trabalha numa escola, num agrupamento de escolas que conseguiu que abrissem a porta, digamos assim, sim, ou então essas crianças não são, de uma forma geral, não são identificadas nem são intervencionadas. Portanto, como nós temos alguns protocolos com as câmaras municipais e com as escolas e trabalhamos com essas escolas, sejam elas públicas ou sejam elas privadas, nós também temos instituições privadas com as quais estamos protocoladas, ou então nada acontece, porque não há uma estrutura, digamos assim, do Ministério da Educação, nem para dar formação aos pais, nem para dar formação aos professores nesta área e não há propriamente identificação. Ou, portanto, ou o Serviço de Psicologia, ou o professor, ou o educador está muito atento e sinaliza, ou então estas crianças passam despercebidas. E esse passar desapercebido, uma criança numa sala, sem esse atendimento, pode se tornar um problema, doutora Ana? Pode. Porquê? Como está provado que um exercício da área delas de interesse, não é? De uma área delas que seja um talento que seja delas, de 10 minutos, que dão numa sala de aula 10 minutos a uma criança, ela faz em 3. Como ela faz em 3, fica 7 minutos à espera e olhar para o teto, não é? E 7 minutos vezes o número de tarefas que a professora dá durante a sala de aula, vezes o número de dias que está na escola, imagina o tempo que ela desperdiça sem fazer nada se não for atendida como deve ser. Entendi. Não é? Portanto, claro que é que ela vai fazer, dependendo do seu perfil, ou vai ficar a olhar e não faz nada, ou então começa a conversar com os colegas, começa a fazer outras coisas, começa a desenhar, começa a perturbar a sala de aula. Não é? E, portanto, não só fica frustrada porque não se sente estimulada nem desafiada, como ainda pode ter algum comportamento menos adequado, exatamente porque não tem o que fazer, porque está sempre à espera, porque fez mais rapidamente que os outros e percebeu mais rapidamente. Se calhar aquilo que o professor está a dizer, ela já sabe, e até sabe às vezes mais que o professor. Sim. Doutora Ana, interessante. Tem um comentário aqui que a nossa produção colocou, que essas crianças, muitas, já foram identificadas como crianças com déficit de atenção, né? E de transtorno de hiperatividade. Pronto, o que acontece é que antigamente achava-se ou dizia-se que de facto uma criança ou era diagnosticada com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou perturbação do autismo, por exemplo, e que era diferente de sobredotação. Mas hoje em dia já se sabe que pode haver comorbilidades, ou seja, eu posso ter uma criança sobredotada que também tem a perturbação do espectro do autismo, e eu posso ter uma criança que tem perturbação de hiperatividade e que também pode ter sobredotação, uma coisa não tira a outra. Entendi. Eu posso ter características de déficit de atenção, mas posso ter características de sobredotação. Eu posso ter características de autismo, mas também posso ter características de sobredotação, uma coisa não exclui a outra. Doutora Ana, isso é tão lindo, perceber isso, né? E para mim foi uma resposta, né? Porque eu sou da área de educação e já tive alunos que tinham o aspecto autista, né? A síndrome de Asperger, mas eu percebia características de sobredotação, inteligentíssimos. E eu pensava que não. Não, isso não é uma sobredotação, porque ele tem uma síndrome. Então, isso aí eu acho que esclareceu, foi maravilhosa essa colocação. Uma criança que tenha uma dificuldade, uma necessidade especial, pode ter junto uma sobredotação. Exatamente. E ela recebe a mesma orientação quando ela vai a esse PIC, por exemplo, a esse centro, né, de atendimento. Nós incluímos todas as crianças, não é? Pronto. Portanto, efetivamente, nós temos crianças sobredotadas
que têm perturbação do espectro do autismo. Sim. Claro, depois depende do nível, não é? Como diz, se for um nível 1, que é o antigo síndrome de Asperger, é funcional, não é? Portanto, nós podemos perfeitamente trabalhar com elas. Claro que não podemos fazer isso da mesma forma que se for os vários níveis da perturbação do espectro do autismo. Mas isto para dizer que, efetivamente, nós temos crianças que são sobredotadas e que podem ter déficit de atenção. Temos crianças que são sobredotadas e que podem ter. Uma coisa não exclui a outra. Ou seja, nós não temos que dar um diagnóstico ou outro. É o que se chama comorbilidades. Duplas exceções. Chama-se isso dupla excepcionalidade. Uma criança pode ter dislexia e pode ter sobredotação. Uma coisa não tira a outra e nós temos que a atender segundo as suas características. Portanto, obviamente, se ela tem sobredotação, então ela deve ter, por exemplo, enriquecimento, que é outra das medidas educativas. Ou seja, os professores podem e devem explorar mais os conteúdos, dar-lhe projetos para ela desenvolver naquela área em que eles são talentosos e, ao mesmo tempo, se calhar não, por exemplo, cotar os erros ortográficos se ela tiver dislexia. Percebe o que eu digo? Ou seja, ela tem que ser atendida como um ser único que é e que pode ter características de uma criança com dislexia e uma criança com sobredotação. E temos que a atender de uma forma única o que ela necessita. E que alegria que é para um pai, uma mãe, saber que o filho está sendo valorizado, que ele está sendo estimulado e crescendo naquela área que ele é bom. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente fica muito ligada à área da matemática e das línguas, né? O meu menino não sabe nenhuma coisa nem outra. E aí muitas vezes eu sinto isso, sabe, doutora Ana? Rotulamos as crianças. Perdemos de descobrir o potencial e eu gosto muito disso, né? Isso que você traz para nós é maravilhoso, assim, enche o nosso coração de esperança, de saber que essas crianças são olhadas de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós das inteligências, muito né? Bem, Quais são as inteligências, muito doutora Ana? Então, nós tivemos a sorte, de 2021, organizar a 17ª Conferência do Conselho Europeu para as Altas Habilidades. E no âmbito dessa Conferência Internacional que a APCS organizou, nós tivemos o professor Howard Gardner connosco. E quem é o professor Howard Gardner, que eu tive o prazer de entrevistar? É o autor da Teoria das Inteligências Múltiplas. Ai, que fantástico. E então, a Teoria das Inteligências Múltiplas o que é que nos diz? Diz que há 9 tipos de inteligência, não é? Portanto, uma criança, não é, tem 9 tipos de inteligência que deve desenvolver. E, portanto, estamos a falar de inteligência interpessoal, da relação com os outros. Estamos a falar de inteligência intrapessoal, que é a relação consigo mesmo, o conhecimento tem de si própria, não é? A inteligência linguística, que tem a ver com a linguagem. A inteligência espacial, que tem a ver com, no fundo, as artes, não é? O ser pintor, ser designer, etc, etc. Nós estamos a falar, por exemplo, de uma inteligência musical. Nós estamos a falar de uma inteligência motora, portanto, todos aqueles esportistas, não é? Os atletas. Nós estamos a falar de uma inteligência lógico-matemática, não é? Da matemática. Uma inteligência mais naturalista, por exemplo, que tem muito a ver com a natureza, com a defesa do ambiente, por exemplo. E, por exemplo, também a inteligência espiritual, que é uma das inteligências. Também, portanto, independentemente da fé que a pessoa tenha, digamos, ter essa inteligência muito desenvolvida, a inteligência espiritual. Portanto, nós temos esta pluralidade toda de inteligências, não é? Que estão todas na mesma criança e que nós temos que perceber quais são as suas áreas fortes, quais são os seus talentos, quais são as suas áreas menos fortes. E é isso que fazemos na associação quando avaliamos uma criança, não é? Nós fazemos uma avaliação psicopedagógica com a doutora Helena e fazemos depois uma avaliação psicológica comigo, exatamente para que se complementem. A doutora Helena vê quais são as áreas fortes da criança, as áreas menos fortes, e eu vejo qual é a inteligência, qual é o QI da criança, para depois complementar a avaliação da doutora Helena, para depois darmos essas informações à escola, orientamos os pais, orientamos a escola, o que é que esta criança deve ter, tendo em conta que é um ser integral, com as várias inteligências todas, de facto, a confluírem na mesma criança, e não podemos trabalhar só, por exemplo, nestes programas, como vimos há pouco na peça, nós não trabalhamos só as áreas fortes da criança. Percebemos. Nós trabalhamos as áreas também menos fortes. Por exemplo, a área motora, a área social, que muitas vezes têm dificuldade, os que têm, porque há uns que são líderes natos, e há outros que têm dificuldade na relação com os outros. E, portanto, nós vamos trabalhar essas relações interpessoais, ou vamos trabalhar a educação física, a expressão motora, para que eles também desenvolvam essas competências. Porque nós queremos uma criança equilibrada, não uma criança com desincronias, segundo Terracier, não é? Portanto, temos crianças com competências muito elevadas e depois competências muito baixas. Isso não é o ideal. Doutora, e é importante a gente perceber assim, não há assim, um perfil de uma criança, assim, ou um jovem, né? Ele é
um aluno perfeito, porque ele fecha as notas, né? Não. E às vezes eu falo como mãe, a gente às vezes se sente um pouco frustrada, porque esperamos resultados em determinadas áreas que os nossos filhos não vão nos dar. E quem está nos ver agora vai prestar atenção nisso. E deixamos de procurar nos nossos filhos, ou sobrinhos, ou jovens, outras potencialidades, doutora Ana. E eu queria que você explicasse assim, uma mãe, alguém, um educador que está nos ver agora, qual é o caminho? O que a gente tem que fazer para chegar até a associação, para a gente conseguir essa avaliação? Ok. Pronto, então, em primeiro lugar, lá está, é preciso conhecer estes sinais que falávamos há pouco, não é? Para eu conseguir perceber se o meu filho, se a minha filha, se alguém da família, ou então se eu for um educador, uma criança do meu grupo, ou um aluno, que será que ele tem ou não características de uma criança sobredotada. E então, nós todos os dias nos chegam e-mails, nos chegam contactos, até telefonemas nos chegam, de pais e de professores a pedir ajuda para os seus filhos ou para os seus alunos. E, portanto, chegam até à Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas através, obviamente, do site, que está tanto em português como em inglês, e, portanto, procuram-nos crianças de Portugal, às vezes de Angola e até do Brasil, mas, efetivamente, também temos o Facebook e, portanto, através do Facebook, que é a nossa rede social, nós chegam-nos também muitas mensagens diárias até, que nós tentamos dar resposta, para depois fazermos a avaliação, que tanto pode ser feita no Porto como em Lisboa. Nós temos também profissionais a trabalhar no Porto e em Lisboa em termos de avaliação, e depois dessa avaliação nós fazemos a orientação para os pais e para a escola. Portanto, quando é necessário, depois de avaliarmos a criança, damos a informação e o feedback aos pais, explicamos o que é que o pai deve fazer, a mãe deve fazer, como pais eles devem, de facto, trabalhar e apoiar a criança, e também damos orientação para a escola. E, se for necessário, reunimos com a professora titular ou com o diretor de turma ou até com o conselho de turma dessa criança. Portanto, é isso que nós fazemos. Podem chegar até nós através do site, que tem os nossos contactos, através do Facebook, que é a nossa rede social. E daí estamos disponíveis para qualquer pessoa que nos procure. E o que há ainda que é preciso fazer, doutora, que vocês não conseguem ainda, né? Como associação, tem muitos anos, mas o que me vem ao coração é uma palavra até que Jesus disse, né? A messe é grande e os operários não são poucos. Então, assim, o que há ainda? Há muita coisa a se fazer, né, doutora Ana? Nós, de facto, a nossa missão é mesmo responder a estas crianças, a estas famílias e aos seus professores, como é óbvio, para dar resposta a estas crianças. Mas o que ainda há a fazer tem muito a ver não só com a sensibilização, não é? Portanto, sensibilizarmos os pais, a população em geral, sensibilizarmos os professores, não é? Para encontrarem estas crianças nas suas escolas ou nas suas famílias, mas também legislarmos, porque há o Decreto-Lei 54 de 2018, o Decreto-Lei 55 de 2018, mas ainda está muito superficial, ainda está muito pouco desenvolvido, não é? Esta legislação para crianças sobredotadas e, portanto, deveria haver mais na lei sobre estas crianças, para que depois as escolas pudessem, de facto, cumprir essa lei e, efetivamente, o Ministério da Educação devia dar formação a estes profissionais de educação, sobretudo aos professores do primeiro ciclo, que é tudo onde começa, de facto, a importar fazer esta intervenção mais junto destas crianças. Portanto, formação para os professores, formação para os pais, sensibilização da população em geral, mas eu penso que às vezes os pais têm mais dificuldade em encontrar os seus filhos porque não têm tanta formação. Os professores, no meu entender, devia ser o foco, devia ser a formação, que o Ministério da Educação devia ser obrigatório. Qualquer professor titular do primeiro ciclo devia ter formação na área da sobredotação para poder encontrar estas crianças e depois, no fundo, sinalizá-las para os serviços de psicologia das suas escolas e poderem ser intervencionados com a lei sempre como base. Eu imagino que muitos educadores sensibilizados vão fazer como a sua mãe. Vão buscar por conta própria, né? Que eu acho que também, enquanto a gente se espera, né, que chegue, né, o Ministério da Educação se acorde para isso, né? Sensibilize para isso. Eu acho que cabe também aos educadores, né? Assim, procurarem por conta própria, né? E qual é o perfil, doutora Ana, dos profissionais da associação, os que lá estão? Qual é o perfil, a formação que vocês dizem? São todos voluntários? Ora bem,
Todos os PICs são gratuitos para as crianças, portanto, tem a ver com o protocolo que a Associação tem com o agrupamento de escolas e com o município da zona das escolas. Portanto, é totalmente gratuito para as crianças, ou se tem um compromisso, é mínimo só para que haja um compromisso com as crianças. Pronto. Já os programas Sábados Diferentes, que são, digamos assim, os pais é que procuram, não é a própria escola que os desenvolve, os pais procuram a associação tem, isso sim, de facto, são pagos. Mas, de facto, os profissionais que trabalham na Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, muitos são voluntários, não é? Como eu sou, e, portanto, podem trabalhar como monitores para estas crianças, mas muito bem são pagos, não é? Porque dão do seu tempo e do seu know-how para estas crianças. E, portanto, nós temos muitos professores a trabalhar connosco das variedíssimas áreas, não é, da educação, desde a filosofia, à matemática, às ciências, à geografia, à história, etc. E às artes, obviamente. Depois também temos psicólogos a trabalhar, normalmente em cada projeto, seja ele Sábados Diferentes, seja ele o PIC, o Projeto de Investir na Capacidade, temos sempre psicólogos a trabalhar e temos esta ligação às vezes com o ensino superior. Portanto, nós no Porto com a Escola Superior de Educação de Paula Francinetti, em Leiria com o Instituto Politécnico de Leiria, exatamente para que os professores do ensino superior também possam de alguma forma dar o seu contributo ou trabalhar com estas crianças. Portanto, são profissionais no fundo da educação, sejam eles psicólogos, educadores, profissionais, mas também podem ser de outras áreas, desde que tenham algo para partilhar com estas crianças. E, portanto, são todos muito bem-vindos, sejam eles de alguma forma pagos, porque são pagos pela sua escola, não é? Portanto, faz parte do seu horário de trabalho, aquela hora que estão a trabalhar, ou seja, porque são voluntários, ou porque, dependendo se não for o PIC, se forem programas já de alguma forma, são de alguma forma retribuídos pelo seu trabalho. Sim. Eu sei que ao longo desse tempo, assim, que você está à frente, né, da direção da associação, deve ter vivido muitas experiências, né? Sim, é verdade. Mas experiências gratificantes, né? Porque o trabalho voluntário, a recompensa que temos de um trabalho voluntário, nós temos que ter um dom, um impulso para ir para um trabalho voluntário, porque não é toda gente que é chamada, né, doutora Ana? E eu sei que há essa recompensa, mas conta para nós, assim, um fato interessante, né? Que você viveu assim, nesse seu tempo. Ok. Pronto, por exemplo, eu comecei muito nova, com 20 anos, não é? A trabalhar com estas crianças. As crianças tinham 12, 13, 14 anos, portanto, a diferença para mim não era muita, eram cerca de 7, 8 anos, não é? Claro que agora já com 46 já é diferente, mas efetivamente conheci crianças muito novas e eu era muito nova. E eu lembro perfeitamente uma criança que estava no nosso programa, um rapaz, e portanto eu até gosto de acrescentar isto, a sobredotação não depende do nível socioeconómico, não é? Portanto, tanto temos crianças de nível socioeconómico muito alto como muito baixo. Então nós tínhamos lá uma criança, um rapaz, que nem sequer tinha dinheiro para se deslocar até o programa. E, portanto, não só o programa era gratuito para essa criança, porque nunca deixámos de atender nenhuma criança por não ter dinheiro, isso é preciso também, de facto, dizer-se, mas nem para as senhas do autocarro a criança tinha dinheiro. Então era a doutora Helena que lhe pagava as senhas do autocarro para poder vir para o programa e desfrutar do programa. E então ela tinha decidido, ela tinha 13 anos, que no final do 9º ano, como todas as crianças que ela conhecia, que eram os seus vizinhos, ela ia deixar de estudar, ia trabalhar. E então, ela, ao encontrar a doutora Helena, ao encontrar aqueles monitores, aquele programa, aquela estrutura, começou a abrir os seus horizontes e perceber que havia muito mais para além do 9º ano e muito mais para além daquilo que ele pensava. E então, essa criança de 13 anos que nós conhecemos, não só não desistiu ao 9º ano, porque na altura era o 9º ano que era obrigatório em Portugal. E, portanto, não só ele não desistiu no 9º ano, como foi até o 12º ano, tirou o curso de Sociologia, fez doutoramento e hoje em dia é pós-doutorado. Meu Deus, olha. E por isso eu gosto de isso dar, marca, de facto, né, esse testemunho, vida. Porque se não fosse, creio eu, encontrar a doutora Helena, encontrar a associação, aquele rapaz não tinha passado o 9º ano, tinha de trabalhar para uma empresa, para uma fábrica e não era pós-doutorado e sociólogo como ele é hoje. E, portanto, eu acho que temos que não podemos desperdiçar estes talentos, não podemos desperdiçar estas crianças, não podemos deixá-las emigrar, que muitas vezes imigram para procurar outras não é, potencialidades lá fora. E, portanto, nós temos mesmo que as identificar, temos mesmo que intervir junto delas para que elas possam dar frutos e frutos em abundância. Doutora Ana, me lembrou uma história que eu vi recentemente na internet de um brasileiro, um rapaz que era ambulante, e ambulante é que vende, né, coisas à rua, mas ele tinha um talento para pintar, e a esposa incentivou, começou a pintar e vender, e o vídeo que eu vi mostrava ele no Louvre, em Paris, porque as obras desse rapaz
Depois procura isso, vai gostar dessa história. Vou ver. As obras desse rapaz estão no Louvre. Uau. Não me lembro o nome dele. E ele estava a chorar, e a esposa filmando, muito simples ainda. Mas isso me marcou tanto, assim, quando eu vi. E agora, com a sua fala, percebe-se que é um caso de sobredotação, né? Claro ele nunca fez curso de pintura, doutora, Claro que mas sim. ele tem uma linha. Então, assim, como a gente deve ter pessoas próximas a nós, né, doutora Ana? É isso. E como a gente tem sensibilizar, eu acho fantástico assim a sua presença aqui, né? Falar dessa associação e nós como comunidade Canção Nova, né, a serviço do Evangelho da vida e da esperança, né? Essa é a nossa missão. Claro. Nós estamos a serviço também da esperança, né? Levar esperança para as famílias. Importantíssimo nós divulgarmos isso. E eu queria, nós já estamos terminando, né? Infelizmente, o nosso programa de hoje, mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem, né? Final, o que você tem, assim, para dizer para quem está nos acompanhando agora? Claro que sim. Pronto, é mesmo isso, é assim, cada mãe, cada pai que nos está a ouvir, cada avó, no fundo, ou se for professor ou educador, tenham atenção quem tem, não é? Junto de si, seja um familiar, seja um aluno, se de facto a criança evidencia, não é? Um elevado sentido de justiça, um raciocínio rápido, uma linguagem desenvolvida, não é? Alguma área em particular, seja as artes, seja a área motora, essa criança pode ser sobredotada e, portanto, não vamos desperdiçar esse talento, não vamos desperdiçar, de facto, a vida dessa criança, então vamos procurar ajuda junto de uma psicóloga, junto de um professor, junto da nossa associação, não é? Vamos procurar ajuda para dar apoio, para dar estrutura, para desenvolver as suas competências, para que, de facto, possa dar frutos e possa ter um futuro mais condicente com o seu perfil e as suas capacidades. Porque elas, se forem bem apoiadas, alavancadas, elas vão muito longe. E é isso que nós queremos, é que cada criança dê o seu potencial máximo e que em adulto se transforme na sua versão melhor. Obrigada, doutora Ana. A Associação Portuguesa, que fica para mim, de crianças sobredotadas, mudando histórias, mudando destinos, podemos dizer assim, né? Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho de vocês. Conta com o nosso apoio, né? Com a nossa oração. Eu te agradeço muito por ter estado conosco. E a quem esteve aí conosco, muito obrigada a si também pela sua companhia. Pode acessar o Canção Nova Portugal, nosso YouTube, e lá há uma playlist do Manhã Viva, dos programas. Manda esse programa para alguém, para uma família, para um educador que precisa deste conteúdo. Foi maravilhoso. E nós continuando a nossa programação, nós continuamos consigo. Um abraço e até o próximo programa. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.